Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para este sábado, da segunda semana da Quaresma. Neste sábado aparece para nós o Evangelho muito conhecido. Popularmente falado, é conhecido como o Filho Pródigo. Todavia, atualmente os estudiosos pontuam como a parábola do Pai Misericordioso. Isso porque, neste texto, o grande protagonista não é o filho, mas o pai. Vamos juntos ver o texto. Diz assim: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começará a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu não me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Amados irmãos e irmãs, eu não quero comentar, na verdade, o texto do Evangelho todo, mas fazer uma conexão com a primeira leitura. Ora, na primeira leitura nós observávamos que o profeta evidenciava a característica amorosa de Deus. Ora, mesmo sabendo que Deus é amor, nós corremos o risco de sermos então como os personagens do início do texto, os fariseus e mestres da lei, criticando porque Jesus acolhe aqueles que são pecadores. Sentar-se à mesa com pecadores naquele tempo era compreender que você estava concordando com a vida deles. Ora, na verdade, Jesus não é condizente com o pecado, mas ele ama o pecador. E o que é que acontece? Quando nós olhamos, por exemplo, toda a dinâmica da parábola, é uma grande característica usada aqui no gênero parábola, para mostrar como os fariseus agiam. Eles eram então como esses filhos mais velhos, que ao ver Jesus acolhendo aquele que tinha ido para fora, aquele que tinha se distanciado, aquele que tinha utilizado os seus dons de modo equivocado, quando Cristo acolhe, o filho mais velho, na verdade, fica emburrado, fica de cara feia, não curte essa situação. E a grande pergunta, é por que esse filho faz isso? A parábola nos mostra. O filho começa a dizer: Pai, eu faço tudo direito, eu cumpro suas regras, eu faço isso e aquilo. Ou seja, o filho não olhava o pai como um pai que o ama, mas ele olhava ele como um patrão, como um chefe. Vamos trazer um pouco para a nossa vivência religiosa. Tem pessoas que olham para Deus como um chefe, como um juiz, como um patrão. São pessoas que são especialistas em cumprir regras e regimentos religiosos, mas você não vê nelas alegria, você não vê nelas leveza. Quantos de nós, muitas vezes,
parecemos que só carregamos um grande peso nas costas. É muito similar àquilo que Jesus acaba falando lá no Novo Testamento, lá no Evangelho, né? Quando Jesus diz assim: eu vim para tirar esse fardo, né? Eu vim dar um fardo leve, o meu jugo é suave. Porque Jesus de fato olhava para aquele povo que carregava pesados fardos. E Jesus vem aliviar. Não é que Jesus vem desfazer o Antigo Testamento, não tem nada a ver com isso. Mas Jesus vem dar um real sentido para a nossa religiosidade. Ele vem dar um real sentido para o nosso seguimento. Eu não sigo para ficar com cara feia. Eu sigo porque eu amo Jesus. Que nós possamos, à luz desse evangelho também, não olharmos para Deus mais como chefe, como se ele fosse um grande empresário e fôssemos empregados, mas olhemos para Cristo como filhos. Olhemos para Deus como filhos, no caso. Nós temos Deus como Pai. Ele nos ama, Ele nos acolhe, embora Ele puxe nossa orelha, mas o amor dele é o que fala mais alto. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!